A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu vou estar passando para nós meditar nesta noite de sábado, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Chuva, um pouquinho assim, mais fresco, né? Eita, glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Porque eu não gosto do calor, né, meus irmãos? Eu prefiro mais assim o frio, né? O frio é bem melhor para dormir, é bem melhor para, né, para tudo, né, meus irmãos? Menos para tomar banho, né? Mas Deus está no controle de tudo, né, meus irmãos? A palavra de hoje, meus irmãos, se encontra lá em 2 Reis, capítulo 4. Amém? Capítulo 4, vamos ver aqui. Vamos ler do começo ao final, né? Vamos ler o versículo inteiro, né? Eliseu aumenta, Eliseu aumenta o azeite da viúva, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus vai falar com você nesta noite, né? Deus, ele é maravilhoso. Amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Deus, ele é poderoso. Basta ouvir a palavra, obedecer os direcionamentos, né? É o que a palavra vai falar aqui para nós, né? E ter fé, confiança na palavra. Temos que confiar na palavra, né? Porque aqui a mulher confiou na palavra do profeta, né? Ela não só confiou, como ela obedeceu os direcionamentos, né? Por isso que Deus, ele usa eu sempre para falar para nós aqui no canal, para sempre estar em obediência nos direcionamentos, porque é um conjunto, né, de fatores, né? Precisamos ouvir a palavra, precisamos obedecer os direcionamentos, precisamos confiar na palavra, né? Precisamos obedecer os direcionamentos e ter fé, né? Para que tudo venha se concretizar na nossa vida, né, meus irmãos? Porque enquanto nós estamos ouvindo a palavra, Deus está trazendo para a nossa vida, aumentando a nossa fé, nossa confiança, nossa esperança, né? A nossa perseverança, né, meus irmãos? Enquanto nós estamos ouvindo a palavra, né? Depois Deus nos dá direcionamentos, né, para o caminho certo, né, meus irmãos? Para nós não vir pegar caminhos errados. Nós obedecemos a palavra do Senhor e seguimos seus direcionamentos. Então não tem como dar errado, né, meus irmãos? Se nós ouvir a palavra, se nós confia na palavra, se nós temos a fé, né, se nós somos obedientes aos direcionamentos de Deus, né? O que vai dar errado? Nada. Pode se levantar o que for. Tempestade. Pode ser humano que Satanás usa para tirar nós do foco, né? Pode ser uma guerra espiritual que chega na nossa vida, na nossa casa. Mas Satanás, ele levanta para cair. Porque quando nós estamos alinhados, né, com Deus, meus irmãos, e andando em obediência, não tem o que vai dar errado. Não, não existe. Ah, eu estou na presença de Deus, estou andando certinho e deu coisa errada. Não, você não vai ver isso de cristão nenhum que anda em obediência. Você vai ver que aqueles que andam em obediência, esses Deus honra, Deus multiplica, Deus, ele age na vida do cristão, ele chega com cura. Amém, meus irmãos? Mesmo que aquele cristão pega aí uma gripe, né, ou pega uma enfermidade, rapidinho ele é curado, porque está em obediência. Tá certo, meus irmãos, que tem muitos, né, que pegam enfermidades aí, que chega na tenda deles, né, mas já é coisa dele com Deus, né, meus irmãos? Já é para partir, né?
Tem muitos que Deus não sara, não cura, porque já é chegada a hora. Amém, meus irmãos? Sim, tem pessoas que a gente ora pela enfermidade, mas Deus já avisa nós, ei, essa enfermidade já é o ponto final, né? Ele já cumpriu o seu propósito na terra. Então Deus permite chegar, né, para fazer a passagem, né, meus irmãos? Mas muitos são aqueles que não acabou ainda o propósito na terra. Então Deus chega, Deus cura, Deus transforma, Deus dá forças para continuar, né, a trajetória ali, para não desistir, não desanimar. Basta nós estar conectado com o Pai, né? E aqui vocês vão ver, né, mediante a leitura aqui, que tudo que Elias falou para essa mulher, meus irmãos, para essa viúva, ela ouviu e obedeceu. Amém, meus irmãos? Mas ela não só obedeceu, como ela teve fé. Ela acreditou, ela confiou na palavra. Amém? Então é isso que Deus quer de nós. Ele quer obediência, Ele quer que nós confia no que Ele fala para nós. Para Ele mover o mundo espiritual e trazer aquilo que você pede em oração. Agora, tem muitos aí, meus irmãos, que entram em oração, clama, pede a Deus, mas não crê que Deus pode mudar, que Deus pode trazer aquilo que a pessoa almeja no coração. Tem pessoas que oram por cura, mas não crê que Deus pode mudar, que Deus pode fechar, né? Deus pode curar. Então de nada vale essa oração. Meus irmãos, de nada vai valer sem a fé. Não adianta você jejuar, sendo que você não acredita, amém? Em Deus. Não adianta você se ajoelhar no chão, seu joelho, clamar, orar, louvar o Senhor de joelho, né, ali fervorosamente, e depois duvidar. Não adianta, meus irmãos, sem fé não vai acontecer. Você tem que confiar na palavra. Você tem que ter fé no poder de Deus. Você tem que acreditar que Deus é muito mais do que aquilo que você está passando. Você tem que crer no Pai e saber esperar com paciência. Amém, meus irmãos? Temos que ter a paciência. Não andar ansiosos por nada nesta terra. Porque Deus, Ele conhece o que nós precisamos, que nós necessitamos. Ele conhece aquilo que nós almejamos dentro do coração. E na hora certa vai acontecer. Amém, meus irmãos? Tenha fé. Obedeça a palavra do Senhor, os direcionamentos. Amém? Glórias a Deus. Então, a palavra de Deus diz assim, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Amém? Certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e chegado o credor para levar os meus filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que tem hei de fazer? Disse-me, que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazia, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre o teu filho,
e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam às vasilhas, e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chegai-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. O azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga tuas dívidas. Tu e teus filhos vive do resto. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, aqui nós vemos a palavra sendo dita pelo profeta Elias. Nós vemos uma mulher que ouviu a palavra e obedeceu. Amém. Mas ela teve fé de fechar ela e seus filhos no quarto com aquele montoado de vasilhas. E o azeite começou a descer. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus está falando aqui para pessoas que estão passando por problemas financeiros, por problemas, né, dentro de casa, passando necessidades. Deus está falando para você: entra no teu quarto, feche a porta, ora em secreto a teu pai, que te vê em secreto, que vai descer azeite sobre ti e a sua família. Amém, meus irmãos? Deus vai multiplicar o pouco que você tem. Basta você obedecer, basta você ouvir a palavra e fazer como Deus está te pedindo para você fazer. Porque o nosso Deus, Ele nos ama tanto, meus irmãos, que Ele dá a palavra e dá o direcionamento. E o direcionamento que Deus está te dando nesta noite, meus irmãos, é orar, é buscar, é clamar no seu quarto. Só você e Deus, converse com Ele, expõe os seus problemas para aquele que pode resolver, para aquele que pode multiplicar o pouco que você tem. Meus irmãos, tem pessoas aqui que vai ficar como quem sonha. Porque depois da oração que Deus está dando a instrução, vai começar uma multiplicação que você não vai saber explicar o que aconteceu dentro da sua casa. Eu não sei para quem é essa palavra, mas eu sei que tem endereço certo. É uma pessoa que está passando por problemas financeiros e falta dentro de casa. Amém, meus irmãos? E Deus está te dando, né, o direcionamento. Ore, clame, amém? Expõe os seus problemas. Explica para Deus o seu problema. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe o que está faltando dentro da sua casa, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ver você clamar a Ele. E você vai ficar impactada do que Deus vai fazer na sua vida esse final de ano, antes de acabar o ano. Deus vai multiplicar o pouco que você tem. Você crê nessa palavra? Recebe, toma posse em nome de Jesus. Porque tem coisa boa chegando para aqueles que andam em obediência com Deus. Amém, meus irmãos? Deus, Ele é maravilhoso. Ele fala conosco. Ele nos dá direcionamento. Amém? Pegue a palavra.
Guarde na tábua do seu coração, porque você não vai ficar envergonhado. Você não vai ficar envergonhada na presença de Deus. Amém? Ele sabe que você está passando. Eu não sei para quem é essa palavra, meus irmãos, mas eu sei que tem endereço certo. E o Espírito Santo me diz aqui que ele vai multiplicar na sua casa. Você não vai saber como explicar como apareceu tanta coisa de uma hora para outra. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês. Ficam todos na paz de Cristo. Amém? Eu já estou melhorando para a honra e glória do meu Senhor, né? Sem tomar remédio mesmo. Deus está movendo em meu favor, né? Porque Deus ele não deixa envergonhado aqueles que andam na presença de Deus, que andam em oração, né, meus irmãos? Satanás ele levanta para querer fazer bagunça na nossa vida, mas ele só perde o tempo, ele cai, né? Porque grande é o nosso Senhor, né? Jesus Cristo, esse é poderoso. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, recebe essa palavra, toma posse e creia. Creia que Deus é mais forte, mais poderoso do que você pensa ou imagina. Amém, meus irmãos? Creia no Deus que você está servindo, que Ele vai te surpreender esse fim de ano e você vai voltar para dar testemunho. Oh, irmão, adeus. Deus, Ele cumpriu. Ele multiplicou na minha casa que sobrou para o ano que vem. Eita, glória a Deus. Deus é poderoso e vai fazer. Amém? Ficam todos na paz de Cristo.